Graça e paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Momento de oração, momento da palavra. Glórias a Deus. Eu quero estar pondo o hino, você que vai participando aí com seus amigos. Graça e paz, paz do Senhor. Já estão dando aí o joinha. Ô, amada pastora Vera, Bispo Dário, pastor Bruno, pastor Fábio, todos os irmãos aí amados, presbíteros, diáconos e membresia de Petrópolis, do Rio de Janeiro, representado aí pelos irmãos, a Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu, que benção. Deus abençoe vocês. Vai compartilhando com os amigos que a mensagem vai sendo participada em nome de Jesus. Somos missionários e missionárias de Deus. Ouça aí esse hino, deixa falar o teu coração, a pedido da bispa. Ô, glória! Se estiver ouvindo bem aí, dá um joinha para mim. É benção. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída pra você, uma voz tão mansa, doce, suave diz assim: meu filho, sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar ao desespero o seu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora, confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Quando tudo enfim parece acabado, sabe o que acontece? Logo vem o sentimento de perder, mas é Deus quem dá a última palavra. Ele ama e sei que Paz do Senhor, diaconisa Adriana, Deus te abençoe, amada, aí pelo seu carinho, você que vai entrando, participando. Louvado seja o nome do Senhor. Vão contactando aí seus amigos em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, pois não é o fim. Não ceda agora, confia que a história não vai terminar. Missionária Maria Rosa, Deus abençoe, amada. Paz do Senhor Jesus, que bênção. Participando aí da live, você que está compartilhando aí com seus amigos. Deus abençoe nossos amados, saúde, força, graça. A irmã missionária, a diaconisa Adriana está pondo aí os pedidos. Põe o seu pedido, põe o seu agradecimento. Paz do Senhor Jesus. Aí entrando Débora, Fábio, representando o Rio também. Deus abençoe, amados. Junto aí com nossos amados de Petrópolis. Deus abençoe. Glórias a Deus. Gustavo, Libertação, Érica, Cassandra, Lucas, Mateus, Rafael. Os nomes estão sendo postos diante do Senhor. Nós oraremos, fazendo a oração da fé, às 10 horas, oração da fé,
em nome de Jesus. Glórias a Deus. Graça e paz, louvado seja. Um louvor maravilhoso que a nossa bispa indicou para hoje. Glórias a Deus. A palavra hoje é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Né? Nossa diaconisa Adriana aí tem posto aí os versículos e você pode estar abrindo, né? Tá lendo aí e participando, tá abrindo o tema, né? O tema é 1 Coríntios 15, versículo 20. Quanto você acha? Deus abençoe a todos. Hoje é terça-feira, glorificando o nome do Senhor Jesus, né? E amanhã, quarta-feira, às 20 horas, vamos estar na igreja, todos convocados para oração, para estarmos atentando para o aniversário da igreja, buscando, agora é hora da busca, né, de revestimento, para que a gente possa ter um 26º ano de bênção, em nome de Jesus, para que tudo se renove, né? Quando passa a tempestade, vem renovo, vem graça. E nós tivemos aí 2 anos, mais ou menos, de tempestades, né, no mundo, e tempestades com morte, com tanta coisa, mas que os que ficaram são os para o renovo do Senhor, são brotos novos, que vão dar novos frutos para a glória de Deus. E a igreja vai avançar, glorificando ao Senhor. Você achou aí 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, em nome de Jesus. O meu amado Benedito Ismael entrando, Deus abençoe, em nome de Jesus aí a todos e a nós aqui juntos. Que diz assim, a vida eterna é a palavra de Deus hoje, que diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A gente maravilha, né, entender a morte de Jesus e a sua ressurreição. Nós não podemos ficar na morte de Jesus Cristo. Nós não podemos nos ater apenas com a morte. Não, a morte foi uma passagem em que ele precisava vencer. Né? A morte é um império. E nós vamos ler aqui ainda em 1 Coríntios 15, que esse império teria que ser vencido. Então, para nós entendermos isso, eu não tenho outra maneira que Deus me ensinou a entender a criação, parte da criação. Então, partindo de lá, Deus deu vida a Adão. Sopro de vida não é sopro de morte. Então, na verdade, o homem, pelo meu entendimento e pelo entendimento a qual Deus me trouxe revelações, do entendimento das Escrituras, que o homem não foi feito para morrer. Porque Deus é eterno. Assim o homem, na sua semelhança, é eterno. Só que Adão rompe a questão da vida com Deus. Adão rompe. Há uma ruptura entre Deus e o homem. E quando há essa ruptura, vem a morte como uma sentença de correção. E por ter a sentença de correção, o homem passa a ter a ação daquele que se chama adversário. Porque, na verdade, Deus não quer nenhum mal. Deus não causa nenhum mal. Mas sim aquele que é adversário, que se pôs como adversário de Deus desde o céu. Porque lá começou a rebelião. E Adão, não vigiando, rompeu. E esse corrompimento, ele foi caracterizado em vista
para os que buscavam a Deus na lei. Por isso veio a lei aviltou, quer dizer, a lei passou a existir por causa do pecado. Então Moisés implanta a lei como ordem do Senhor. E a lei implantada, ela pela lei poderia ser salvo e poderia ser condenado, mas teria que cumprir a lei. Como a lei condena, qualquer falha já estaria condenado. Por isso a providência de Deus ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a proposta de Deus para a humanidade é a vida eterna, é a ressurreição. E a ressurreição é a fé em que nós temos em Jesus Cristo, que é a primícia dos que dormem. Então ele vai e vence. Nós pagamos a justiça, aquilo que devemos, para ficar limpo. Então quem paga ou fica condenado, paga pela prisão, ou quem deve, paga as suas custas da sua dívida e fica perdoado. Essa é a lei. Só que para a questão da vida e da morte, do mundo espiritual, que essa é a proposta de Deus ao se relacionar novamente. Por que novamente? Porque um dia foi rompido o laço entre homem e Deus, entre o Senhor, o Criador, foi rompido. E Deus propõe a dar seu Filho unigênito na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu quero te oferecer Jesus. Hoje é a solução. Jesus é a solução para nossas vidas. Jesus, sem Jesus, ninguém vai ao Pai. Jesus declara isso em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade é a vida. Quer dizer, caminho, trilhar de volta a Deus. Eu sou a verdade, quer dizer que a verdade é a instituição daquilo que Deus ordenou para o homem. A verdade é isso. Qual é a verdade? Nós não estamos falando verdades humanas, mundanas. Nós estamos falando de algo espiritual. E para falar em algo espiritual, nós temos que sair desse plano terreno do entendimento. Então, qual é a verdade que Jesus está falando? A verdade da vida eterna, a verdade dos planos de Deus, a verdade dos preceitos de Deus. Então, Deus deu uma ordenação para a vida do homem. Aí o homem vive terrenamente com o alvo celestial, com o alvo de vida eterna. Essa é a proposta de Deus, não é outra. Deus não fez a sua imagem e semelhança para que ela chegue até ali e desça a terra e pronto, acabou, sumiu, desapareceu. Não é essa a proposta de Deus. A proposta de Deus é aquele que crê terá a vida eterna. Aquele que crê terá salvação. Ao que crê não está condenado, está salvo. Essa é a proposta de Deus. E a proposta que Deus deu ao seu Filho unigênito, João 3,16, é para a vida eterna. Jesus não passou um sacrifício da cruz, e a gente tem a cruz como uma santificação, e a cruz é uma ação de condenação. A cruz era a cadeira elétrica da época, até a vinda de Jesus. Antes de Jesus, se condenava um preso à cruz. Por quê? Porque ele está condenado à morte. E por que morte de cruz? Que era a forma que se achou da época de condenar o infrator, alguém perigoso que não teria mais respaldo com a sociedade. Então é aí que Deus
Aí que Jesus entra. A lei condena, mas Jesus entra com a graça, perdoando, dando chance, dando oportunidade. Então é a palavra de hoje que eu quero trazer para você. Hoje nós estamos comemorando a vida eterna que Jesus nos deu. O dia de hoje é um dia especial para a vida, porque todos aqueles que vêm a Jesus, ele de maneira nenhuma lança fora e traz a vida eterna. Então hoje é um dia em que eu não estou aqui te passando uma chave de ouro, um carro, um apartamento, uma casa, um lazer, um conforto material. Não estou te passando um conforto daqui, eternamente, para que você possa ter alegria de vida. É isso que essa é a proposta de Deus para a humanidade. A proposta de Deus não é morte, não é condenação. A proposta de Deus é o seu Filho como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para que todos sejam salvos. Todos. Eu estou lembrando a palavra para os seus ouvidos, nossos ouvidos. Todos. Não há distinção de raça, credo ou entendimento. Mas precisa o quê? Sem Jesus não tem o caminho. Sem Jesus não se trilha até a volta ao céu. Sem Jesus não se chega na promessa de Deus, que é a nova Jerusalém, a nova e eterna Jerusalém para aqueles que o temem. Essa é a proposta. Deus não deu o seu Filho condenado numa cruz de Calvário para que ele não salvasse ou desse só um momento de vida, não. E tem uma coisa que é importante para nós, que Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo ele a premissa. Então a nossa vida eterna começa aqui. E não se prepara lá, se prepara aqui. A preparação já da vida eterna, ela já inicia aqui. E depois, ela segue diante do Senhor. Porque a palavra diz que o Espírito volta a Deus. Então é preciso que nós entendamos o que é vida eterna. Qual é o propósito e a proposta de Deus para a humanidade? Não é um Jesus pregado numa cruz, seco, morto e destruído, humilhado, de forma alguma. João viu, e nós que tivemos visões também vimos, tivemos olhos espirituais pela sua misericórdia, como Deus me mostrou a nova Jerusalém, como me mostrou também a vida eterna, e também me mostrou aos que ficam condenados sem ele. Porque a proposta de Deus é o retorno, é o Criador buscando aquilo que ele criou para que tenha vida e vida com abundância. Então Jesus, quando eu gosto muito desse versículo, porque ele retrata o resumo de todo o plano de Deus. João 3,16 e João 10:10. O ladrão veio roubar, a matar e a destruir. Mas aí Jesus diz, eu vim para que tenham vida. Quer dizer, ele está dizendo, eu estou dando a minha vida para vencer a morte, o império. Que a morte é um império. O homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para ter restauração. Então, para ter vida eterna, quando a gente vê falar, faz-se analogias, nós que estudamos e somos teólogos, alguns faz uma analogia dizendo, não, 930 anos de Adão é uma contagem diferente. Eu não sei o tempo, quem sabe o tempo que Adão viveu? A Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Mas Adão viveu um longo tempo dentro do paraíso, com Deus. E a ordem de Deus é crescer e multiplicar. Então não tem que entender se ele teve filho lá, se não teve, porque Deus fez para ter. Não tem pecado o ato conjugal
num casal. O pecado é aquilo que transgride, é aquilo que é pecado. É o que transgride os mandamentos de Deus. É simples assim. Então, tomar o que é do próximo é pecado. Adorar ídolos é pecado. Desejar a morte para o próximo é pecado. Ter falsidade, maldade contra o próximo é pecado. São tantas coisas que a gente fala muito do ato sexual, mas nós não falamos aquelas ações sentimental malignas. A pessoa não quer te ver bem. Isso é pecado. São pecados que nós não botamos em mente. A inveja maligna, porque tem aquela invejazinha santa, né? Aquela coisa boa, também quero. Isso é bom. Isso não tem problema, não. Mas é ruim quando é maldade. Quando é com a maldade. Quando é com intenção. E Deus conhece no coração. Então Jesus Cristo deu a vida. Ele é o próprio Deus que veio encarnado na pessoa do Filho, gerado não pelo ato, mas pelo Espírito Santo, para que pudesse, ele tinha que nascer, tinha que passar, ele passou todas as nossas dores, todas as nossas transgressões, caiu sobre ele, veio sobre seus ombros, para que ele pudesse vencer, e ele sentiu a dor, ele tinha que ser 100% homem para vencer, porque como Deus, ele impediria. Haveria um impedimento. Se ele tivesse qualquer ação, como ação divina, contra os transgressores, seriam destruídos, nós seríamos destruídos. Então ele tinha que vencer, ele tinha que dar a sua vida, ele tinha que passar por um momento, então, aqueles 30 anos, porque Jesus não teve entendimento só aos 30. 30 ele começa o seu ministério. Agora, Jesus teve, hoje, qualquer pessoa com 15 anos já tem um bom entendimento. E Jesus passou por essas idades, trabalhando, homem de suor, de dores, de trabalho, de dedicação, obediência a seu pai. Tinha que cumprir, obediência. Tinha que cumprir, então não tem um caminho, senão pelo caminho da cruz. Mas não carregar a cruz, não permanecer nela. Eu quero estar além da cruz, porque lá está Jesus. Jesus venceu aquilo que se chama morte, e é um império. Nós temos que entender que a proposta de Jesus é essa, de Deus é essa, para que a humanidade vença a morte. Por isso que eu gosto muito de entender o Evangelho, de termos as bênçãos. Temos as bênçãos. As bênçãos são decorrentes dos que obedecem. Então elas vêm e correm atrás de nós. Deuteronômio 28. As bênçãos virão sobre ti, mas quando temeres e ouvires a voz do teu Deus. Então, o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo são um. É um Deus que nos criou, que tudo criou, não criou só o homem, tudo ele criou, tudo ele formou. O que nós achamos? Que os peixes quiseram estar às 11, não sei, horas da manhã, no sol quente, naquele cardume só para Pedro. Pedro disse, vem cá. E os peixes vieram? Não, houve uma ordem do Criador. Jesus estava lá, disse Pedro, vai ao alto mar. Ele disse, mas Senhor, eu a noite toda não pegamos nada dos pescadores, a praia está com todos os barcos lavando as redes, que só pegamos sujeira. Então todos aí, Senhor, porque nem tudo está escrito aqui. Então, e o Senhor diz, no meio dessa multidão, vai, lança a tua rede. Só que Jesus, antes de dizer isso, ele pregou a palavra. Ele ministrou a palavra. Ele pediu o barco de Pedro emprestado. O barco representa a nossa vida. A nossa vida
Ali é o exemplo que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, quer dizer, o mal sai. A maldade, o mal, aquilo que vem nos destruir, aquela parte maligna de Satanás, que você às vezes não tem culpa de ter feito coisas. Assim, eu não queria roubar, eu não queria matar, eu não queria enganar, eu não queria desejar o mal. Mas estava em nós, porque nós estávamos sujeitos à morte. Morte, destruição eterna. Desligamento eterno de Deus. É o rompimento a qual Adão rompeu. Mas, como por um rompeu, por um também ligou. E ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, através de Jesus, descanse. Nós temos que descansar com a certeza e a esperança de que tem vida eterna para nós, que nós não vamos ficar até ali, nós vamos viver apenas um tanto de vida. Não, essa é uma sentença também. Se você pegar o Salmo 90, depois os amados leiam, você vai ver que foi estabelecido um tanto de vida. Por quê? Porque o homem perdeu. Se nós deixarmos de nos alimentar a cada dia, nós vamos definhando. Se nós deixarmos de caminhar, de ter alguma atividade, a gente vai perdendo a massa cefálica. E a gente vai definhando. O espírito é a mesma coisa. O espírito deixou, se ausentou de Deus, do Criador. Então ele deixou de ter vida longa, vida eterna. Ele foi... Então, o primeiro momento que Adão não quis mais obedecer a Deus foi a expulsão. Tira ele de perto da árvore da vida. Você acha que tinha alguma árvore para você chegar lá e ficar puxando maçã? Isso é coisa do inimigo, coisa do mundão. Lógico que não. A árvore da vida é Jesus, é o Espírito Santo, é Deus. O Espírito de Deus dá vida. Você vê que eu me lembro como eu cheguei, e me lembro que quando eu comecei a experimentar essa novidade de vida de Jesus, o Espírito Santo, eu comecei a me sentir melhor. Eu digo, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Até o meu rosto ficou mais bonito, mais brilhoso. Por quê? Porque dá vida. Dá vida. E pode ver que o homem separado de Deus, ele está destruído. Ele é outra coisa, é outra pessoa. E quando nós vemos o homem ligado a Deus, ele tem outra formação. Pode ter luta, mas tem vitória. Pode ter dificuldade, mas ele tem esperança. Pode ter o que tiver. Ele está sempre olhando para Jesus, o alvo é Jesus. E olhando para Jesus, com todas as lutas e dificuldades, ele vai vencendo, porque a palavra diz, e é verdade, de fé em fé, vencendo, vê Jesus. Mas eu quero ler, para não ficar nas minhas palavras, ainda em 1 Coríntios 15, que Jesus já li no 20, que é a premissa, mas eu quero ler no 35 para você, diz assim, os ressuscitados terão corpo. E eu vi isso, Deus me mostrou. A alma tem um corpo, mas só que nós, além desse corpo da alma, ainda para os mortos, condenados e para os salvos, a promessa é um corpo glorificado. E além disso, veja bem, a alma tem um corpo. Ela aguarda o julgamento de Deus. Mas a promessa de Jesus é que nós não ficaremos mortos. E assim a gente vê quando José, esses homens, os patriarcas, os homens de Deus nos ensinam a fé em Deus maravilhosa, a fé edificada, homens que olham a terra, a ermo, e vê nelas o amor de Deus. Homens que olham um Deus que é um Criador e não simplesmente um Deus momentâneo, ou um Deus de vez em quando olhar para alguma coisa. Não, é um Deus eterno.
Quando Jesus, a proposta de Deus em trazer Jesus para vencer a morte, Jesus começa o seu ministério dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus a vós. O que ele está falando? Daqui para frente, você tem a graça, é só pegar ela e ter vida eterna. E se alegre, porque você não vai ficar num caixão. Você não vai ficar eternamente condenado. Você está livre, liberto das cadeias da morte, que é o império. Que coisa linda, né? Essa é a proposta de Deus. Então nós temos que ter essa esperança, trazer essa esperança até nós. E ela se chama Jesus Cristo. E se temos a esperança, temos que crer. Porque aqui Paulo está pregando para uma igreja que tinha dúvidas, que era a igreja de Corinto, que tinham muitos no meio ali, que eram zelotes, que eram fariseus, que eram do farisaísmo, e eles tinham outros conhecimentos que misturavam e botavam em questão a ressurreição. Não, a nossa esperança está em Cristo. E se ele venceu, e ele se apresentou, porque foi claro e notório, ele se apresentou para os seus discípulos para mostrar: olha, eu disse que ia se cumprir. Eu precisava vencer a morte, eu precisava ir até ela. Fui e voltei, e sou a primícia dos mortos, e todos que creem em mim também ressuscitarão. E aí vem o cumprimento da promessa, para me encerrar aqui. Mas hoje é feriado, você fica mais um pouquinho, né? O cumprimento da promessa é um corpo glorificado. E isso a gente vê em José. E por isso que eu citei que os patriarcas nos ensinam, nós temos que olhar para eles, mas olhando para a graça, olhando que eles viam o alvo que era Jesus. Eles olhavam para a promessa de Deus que haveria restauração. A restauração da vida. A restauração que o homem perdeu daquilo, porque só se restaura o que foi. Você tem uma parede bonita, ela ficou mofada, ficou feia, precisa restaurar. O reboco ficou feio da parede, precisa descascar e restaurar. Fazer um novo reboco. É o que Deus está fazendo através de Jesus para aqueles que obedecem, para aqueles que creem em Jesus Cristo. É dar um corpo novo, incorruptível, sem rugas, sem velhice, mas restaurado para a vida eterna. E não haverá choro, porque ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. E não haverá morte, porque estarão com ele, com o seu Deus, e se alimentarão da árvore da vida, que é Jesus, irmão. Não adianta a gente ficar aí atrás de árvore, onde está a maçã para comer. Umas coisas que não tem nada a ver. Aquilo é espiritual. Agora, quando nós saímos do preceito de Deus, nós comemos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore é conhecimento do bem e do mal, e o seu fruto, a qual é a desobediência a Deus. Então José, ele entendendo isso, porque José esteve no Egito, tem que questione, mas ele botou roupa do Egito, ele casou, não, ele cumpriu a ordem de Deus, como Daniel, como Misael, Ananias e Azarias, cumpriram a ordem de Deus. Pegue o cargo, pegue o trabalho, fique aí. E eles oravam, Daniel orava 3 vezes por dia, assim, Sadraque, Mesaque, eram homens que diziam: olha, Senhor, nós estamos aqui na Babilônia, mas nós não temos esses deuses. Nós ainda adoramos e glorificamos o teu nome. É diferente, irmão. Eles estavam lá, mas não eram da Babilônia. José esteve no Egito, por ordem e vontade de Deus. Você acha que José casaria com Patifat Baneia, né?
como é o nome da esposa de José, bispo? Mas a universitária aqui, né? O nome da esposa de José, como é? De quem? Será? Zenate, aqui, ó, os universitários estão aqui. Zenate, você acha que ele casaria sem a vontade de Deus? De forma alguma. Ainda que Faraó lhe deu, porque ele precisava do cargo, ele se tornou um governador príncipe, né? Porque ele herdou o anel de autoridade do governador, então foi o maior ministro que a terra teve, levantado por quem? Por Deus, porque José nunca deixou, nunca se esqueceu de Deus. Então, onde eu entrar, o diabo vai saindo, Satanás, porque vai entrando um servo, uma serva de Deus, onde você vai passando, entrando, diz, eu não sou daqui, mas aqui eu estou com a graça, com a autoridade, com Jesus Cristo, e aí, ó, ele vai abrindo caminho. Ele não pode tocar nos ungidos, naqueles que Deus tem a sua graça. Não pode. E José chamou os anciões da época e disse, escute uma coisa, há uma promessa. O povo ficou 4 gerações subjugados e cativos e escravos por causa da sua desobediência. Mas há uma promessa. E chamou os anciões e disse, e os anciões é que sabia que pregavam a promessa, com a esperança. E ele dizia, vocês têm a promessa, não tem? Tem. Então não deixe nem os meus ossos ficar no Egito. Então José não era do Egito, José estava no Egito. Crente não pode ser das coisas mundanas, crente está, mas até que as coisas se cumprem. Vamos passando e louvando a Deus, porque a Ele toda a glória, a Ele toda a exaltação. Então eu quero ler rapidamente aqui, para estar encerrando, que eu sei que alguns têm os seus afazeres, que diz assim, em 1 Coríntios capítulo 15, 35, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? É uma pergunta. E em que corpo vem? Aí o apóstolo Paulo diz, insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprove, dá a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves, outra a dos peixes. Aí eu quero pular para o 50. O 50 diz, os vivos serão transformados. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha a esperança de Paulo. Agora ele está nos mortos, mas ele tinha esperança que aquele momento, daqui a pouco Jesus poderia vir soar a trombeta. Esses dias alguém mostrou uma filmagem no céu, dizendo, irmão, se prepare, fique atento, olha a trombeta trocando, olha os anjos chegando, e estava aquela imagem no céu. E eu disse, não pode ser, porque eu não vou ficar vendo a trombeta tocar, quando ela tocar eu estou indo junto, é automático, num piscar de olho, eu não posso, quem ficar vendo a trombeta ficou. Então eu disse, não é a trombeta de Deus, não pode ser, porque a palavra se cumpre. Então a hora que ela
tocar, que será como um piscar de olho, que será à meia-noite, quer dizer, o horário que todos estão, o tempo que todos estão distraídos, é um significado meia-noite. A trombeta vai trocar e já foi. Quem tem azeite na lâmpada está pronto e vai. E quem não tem, não pode sair correndo, que não vai conseguir. E diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Vou fechar aqui para a gente orar. Eu sei que todos têm os seus afazeres, mas eu quero te dar uma palavra hoje. O mundo ouvir sobre a ressurreição de Cristo. Cristo não ficou entre os mortos, e nós também não ficaremos. Nós teremos a vida eterna, e é o que eu estou te ministrando hoje aqui. Em nome de Jesus. Receba essa palavra e tenha esperança. Eu estou te ministrando esperança. Foi o que Deus pôs no meu coração. Nós, como servos de Deus, temos que ter esperança. E a esperança que José tinha. Anciões, venham cá. Qual é a esperança? Eles disseram: olha, que Deus enviará o libertador e nos libertará do cativeiro. Ele disse: então, o dia que vocês saírem, a promessa é tirar o povo do cativeiro. O dia que saírem, e se os meus ossos estiverem aqui, quer dizer, ele diz: quando eu morrer, os meus ossos não ficarão nesta terra, mas eu quero, porque eu quero entrar com meus ossos na terra prometida. Olha, irmãos, a esperança de José. Meu Deus, que homem de fé, que homem que sabia que ia cumprir. Ele disse: pode não ser aqui agora no meu tempo, os ossos estarão aqui. Leve eles com você, porque eu quero entrar. Porque a promessa vai se cumprir na terra prometida. E a terra prometida é a Nova Jerusalém. Quero orar agora com você, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Senhor, que tem nos dado a esperança, Jesus, pelo teu Espírito Santo, pelo teu amor, Senhor, que venceu, está além da cruz, porque tu lançou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, pagou, Senhor, de uma vez por todas, e o teu sangue nos purifica de todo o pecado. E o teu sangue, Senhor, nos purifica e nos livra das cadeias eternas. Porque tu, Senhor, venceste a morte e o império, e através de estarmos em ti, ó Cristo, nós venceremos, Senhor. E nós sabemos que a tua promessa é extensiva a todo aquele que crê, Senhor. Não perece, mas tem a vida eterna. Senhor, eu te agradeço por este dia. Eu te agradeço porque é o dia que tu fez. Eu te agradeço porque teu amor foi lançado, Senhor, na terra como semente. Porque a tua palavra diz em João 12, 24, se a semente de trigo não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muito fruto. É morrer para o mundo, Senhor. É morrer para aquilo que nos prende, aquilo que nos destrói, a idolatria, o engano, a mentira e tantas coisas que nos destroem. O que nos destrói, o que nos separa e nos traz morte é a desobediência a ti, Senhor. Senhor, nós queremos estar fortalecidos e temos a esperança, Senhor, que não ficaremos aqui, que não ficaremos, Senhor, eternamente presos, mas estaremos livres na tua ressurreição, a qual tu és o primogênito dos mortos, assim como tu apareceu para os teus filhos.
assim, Senhor, tu fará conosco e aparecerá e nos levará para ti. E nós cremos na glória, nós cremos, Senhor, que aqui tu cura, que aqui tu abençoa, que aqui tu restaura, porque já andamos contigo, mas cremos na vida eterna para a glória do teu santo nome. Que caia por terra toda dúvida, que caia por terra toda incredulidade, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de crermos, de sabermos que é tu quem faz, que é tu quem determina, que tu, Senhor, como José, cria pela esperança na terra prometida. Assim nós cremos com esperança em Cristo Jesus, para a glória do teu santo nome, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de Israel, Deus do teu povo, Senhor, que tem chamado a tantos quantos, Senhor, derem ouvidos à tua escritura. Eu declaro a tua bênção, a vida eterna, em nome de Jesus. Quero agora estar lembrando os irmãos que amanhã às 20 horas estaremos na igreja. Quero convocar todos os obreiros, todos, sem exceção, a estarmos juntos amanhã, em nome de Jesus. Tá? E amanhã também, pelas 10 horas, estarei aqui novamente. Deus abençoe a todos, que a esperança da vida eterna esteja nos nossos corações. Jesus quer nos lembrar isso. Essa é a promessa. Deus te abençoe. Né? Nós temos na sexta também, a sexta da cura e libertação. Vamos estar lá, vamos estar, né, lançando a semente da palavra com esperança, né? A campanha de esperança, né? Gerando esperança aos corações, para a glória do nome de Jesus. Nosso aniversário de 26 anos está próximo. Já temos os pregadores, já vamos soltar a arte para a glória de Deus. O irmão Paulo está aí preparando, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Tenha um bom dia de feriado, um dia de vida. Deus te abençoe.